Daí, pessoal, mais uma resolução. Na figura abaixo, o octógono regular está inscrito no círculo de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. E aí pergunta a área do octógono. Bom, então eu tenho como informação aí, né, a equação da circunferência ou do círculo. Então tenho aí x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a zero. Eu já vou até reescrever essa equação dessa forma. X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Ok? Aí eu tenho um formato bem característico aqui para essa equação da sua forma reduzida. Então aqui eu tenho a forma reduzida da circunferência. E nesse formato aqui, olha só, vou fazer um rascunho aqui do lado. Olha só, vamos pensar na forma reduzida da circunferência. A forma reduzida ela tem esse aspecto, olha só, x menos x do centro, que eu vou chamar de Azinho, tá? X menos x do centro, então eu vou colocar aqui, ó, o centro é dado por A e B. X do centro é A e o y do centro é B. E o raio é R. Então, x menos x do centro ao quadrado mais y menos o y do centro, ou seja, menos B ao quadrado. Isso é igual a raio ao quadrado. Então, essa é a forma reduzida. X menos x do centro ao quadrado, y menos y do centro ao quadrado igual a raio. Um exemplo seria assim, ó, x menos, sei lá, 7 ao quadrado mais y mais 10 ao quadrado igual a 36. E aí o que eu faço? Bom, para descobrir o centro dessa circunferência, tá bem fácil, ó. Porque a gente sabe que o Azinho, ó, está com o sinal trocado aqui, ó, junto do x. Então, significa que o x do centro é só trocar o sinal do 7 aqui, ó, em vez de menos 7, mais 7. E aqui é a mesma coisa, o y do centro é só trocar o sinal desse 10, menos 10. Então, esse é o recurso para descobrir o centro na equação reduzida. Tu pega o valor que está junto do x, troca o sinal, é o x do centro. Pega o valor que está junto do y no parênteses, troca o sinal, é o y do centro. Ok? Então, mais 7 menos 10. E o raio, tu vai pegar esse último valor aqui, ó, e vai extrair a raiz dele. Raiz de 36. E raiz de 36 é 6. Então, é assim que eu lido com a equação reduzida. Para descobrir o centro, troco o sinal dos valores que acompanham o x e o y ao quadrado e tiro a raiz ali da igualdade para fazer o raio. Então tá. Aí quando eu volto para esse formato aqui, eu verifico que nesse parênteses, olha só, no x ao quadrado, é como se fosse x menos 0 ao quadrado. Não tem número aqui. Então o centro ele é formado pela coordenada x, 0, e o y a mesma coisa, né? Já que esse y também não está acompanhado. Então está aqui, o centro é 0 e 0. O que eu posso confirmar no desenho, olha só, o centro da circunferência realmente é a origem, é 0 e 0. E o raio? Bom, o raio, como a gente fez do outro lado, lá. Raio tira a raiz lá da igualdade. Então eu tiro a raiz desse 4 aqui, ó. E aí, raio igual a 2. Ok, com isso, eu tenho as informações a respeito dessa circunferência. Agora eu vou levar isso lá para o desenho. Observe que eu quero a área do octógono, essa área que está escurecida aí. Então, olha só. Daqui até aqui, ó, é um raio também. Daqui até aqui é um raio. Daqui até aqui é um raio. Que vale 2. Ok? Então, o que eu posso pensar? Eu vou calcular a área de um desses triângulos aí e vou fazer uma multiplicação. Observa, se eu calcular a área desse triângulo aqui, por exemplo, ó, posso calcular a área só desse triângulo. E aí? Aí eu verifico que nesse desenho
São 8 triângulos desses. Ó. Aqui eu tenho 2. Aqui eu tenho mais 2. Aqui mais 2. Aqui mais 2. São 8 triângulos. Então, olha só. Vou calcular a área desse triângulo e vou multiplicar por 8. Já tenho uma estratégia. Preciso calcular a área desse triângulo. Como eu vou calcular a área desse triângulo? Bom, aí lembra, né, que o raio é 2. Então, isso aqui é 2. Ó. E essa medida aqui também é 2. Então, vou puxar esse desenho para cá. Ó. Só o primeiro quadrante da figura. Olha só. E aí, uma coisa mais ou menos assim. Certo? Aí aqui está o contorno do círculo. Isso aqui segue. Ó. Eu fiz só o primeiro quadrante. No caso, o triângulo que eu escolhi ali é esse aqui, ó. Esse aqui é o mesmo triângulo que eu demarquei lá na figura original. Ó. Esse triângulo aqui que eu demarquei lá. E nesse triângulo eu tenho que isso mede 2 e isso mede 2. Então eu conheço dois lados do triângulo. Então eu tenho que calcular essa área. Então eu estou pensando no quê? Estou pensando na forma trigonométrica. E para calcular a área do triângulo na forma trigonométrica, eu preciso dos dois lados e preciso também do ângulo entre eles. Então eu tenho que descobrir esse ângulo aqui. Que é bem fácil, né? Porque pensa, ó, como eu peguei aqui todo o primeiro quadrante, então isso aqui é um ângulo de 90 graus. Como está dividindo em dois triângulos iguais, esse ângulo aqui também é igual, esse ângulo é de 45 graus. Tá aí. Então eu vou calcular a área desse triângulo aí. E aí eu preciso lembrar um pouquinho da trigonometria. A área de um triângulo na forma trigonométrica, o que ele é? É um lado vezes o outro lado, que eu conheço, vezes o seno do ângulo entre eles. No caso aqui, ó, o meu θ é esse aqui. E isso divide por 2. Então, a área do triângulo é o quê? É um lado que é 2, vezes o outro lado que também é 2, vezes o seno do ângulo, seno de 45, e isso dividido por 2. Eu já posso cancelar ó, esse 2 com esse 2. A área do triângulo está dando 2 vezes seno de 45. Aí, seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Mais uma vez posso cancelar esse 2 com esse 2. E a área do triângulo está dando raiz do 2. E aí cuidado para não marcar isso, né? Até porque nem tem essa alternativa aí. Mas tem que tomar cuidado. Por quê? Porque essa raiz de 2 é a área desse quadrado aqui. Então aqui eu estou tendo uma raiz de 2. Aqui tem outra raiz de 2. Cada um deles, ó, aqui uma área raiz de 2 e assim por diante. Então eu preciso multiplicar isso por 8. Porque são 8 triângulos iguais a esse. E a área total, portanto, fica igual a 8 raiz quadrada de 2, que está na letra B. Ok? Então era isso. Espero que vocês tenham aproveitado e até a próxima.